Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, eu estou aqui com a Liane para estar apresentando então o evento Maker Day, onde a gente vai falar sobre sustentabilidade e meio ambiente. A gente está aqui respeitando o distanciamento social, né? Respeitando o distanciamento entre nós duas, a equipe toda está se protegendo de máscara, então vamos começar. Liane, a gente está aqui hoje para estar falando um pouquinho mais sobre sustentabilidade, né? E, enfim, todo esse movimento Go Green. Tu pode explicar o que significa esse movimento Go Green pra gente? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante, tão relevante nesse momento atual, né? Go Green, esse movimento, na verdade, é uma mudança, é um convite a uma mudança de comportamento. A gente vem observando que dos finais dos anos 90 até os dias de hoje, a gente está vivendo uma era de intensidade, de excesso de velocidade, excesso de consumo. E está na hora da gente parar e pensar se realmente isso faz bem. A ideia do estragou, botar fora, né? E não tem fora, né? A gente bota no planeta. Então, esse é o ponto talvez mais interessante desse nosso bate-papo de hoje. Certo. As pessoas às vezes têm a ideia de que a gente tira o lixo de fora de casa e botou fora, mas não tem fora, né? Ninguém pega o lixo e leva para outro planeta. Então, o lixo que está saindo da minha casa continua sendo minha responsabilidade e da comunidade também. E o que tu acha que tem mudado, assim, em relação a esse movimento de consumo? Tu acha que está melhorando, as pessoas estão se conscientizando mais sobre o que consumir, o que não consumir? Com certeza, 80% das pessoas já demonstram uma preocupação em consumir produtos que elas conheçam a origem, né? Conheçam um pouco do processo produtivo e que estejam alinhados à melhora na qualidade de vida. Então, um consumo por itens mais verdes, de fonte renovável, a gente observa já isso em dados de pesquisa. Então, o consumidor está mudando, nós estamos mudando. Sim. Tu acha que realmente, por exemplo, uma questão assim mais pessoal, eu sei que eu não vou mudar o mundo sozinha, eu não posso mudar a indústria alimentícia e os pacotes que vêm, as 400 embalagens, mas a ideia é justamente pensar, mudar o mindset, né? Mudar a questão da perspectiva. O que eu faço impacta às vezes na vida dos meus amigos, dos meus familiares, e isso tem um impacto a longo prazo, né? A questão dos espaços, como a gente usa, tem alguma sugestão assim para dar? Com certeza, né? Sem dúvida, o impacto, entendermos o nosso papel, né? E o impacto que o nosso consumo gera na vida do outro e para o planeta é fundamental. Hoje a gente observa que existem inúmeras ações que mostram a importância não só da gente reutilizar, do compartilhamento, né, do quanto biodegradável é esse produto no qual você está consumindo, porque biodegradável, a maioria dos produtos são, dos ingredientes, dos ativos são. A questão é em quanto tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que muitas marcas utilizam isso de maneira inadequada, né? Porque em 400 anos vai ser biodegradável, mas vai levar 400 Sim. anos, né? A confusão de que o que é prático e o que eu tô fazendo, deixando de fazer por causa de preguiça, né? Às vezes a gente pensa que, será que eu vou dar conta de fazer isso todo dia? Será que eu vou dar conta de manter essas ações mais green, mais sustentáveis? Só que às vezes são coisas pequenas, né? Dentro de casa que a gente pode fazer. Por muito tempo, Ana, se acreditou que era mais interessante consumirmos produtos com maior número de benefícios, de ativos. Então, aquelas fórmulas, eu te digo isso porque eu trabalho com desenvolvimento de formulação. Aquelas fórmulas eram repletas de substâncias e questões que não trazem tanto benefício, que podem não estar presente ali. Então, assim, o quanto a gente pode, às vezes, cortar consumo de corantes sintéticos, de fragrâncias, de insumos de várias questões que não estão necessariamente executando a ação e performance que deveriam. Então, esse pensar mais consciente
não só das pessoas no meu segmento que trabalham com desenvolvimento de formulação, que geram isso em escala, e aí o impacto na vida das pessoas, quando a gente cria um produto e cria lacres, tampas, caixas, né? E ainda insere ativos que demoram muito para se degradar, acaba que a gente prejudica isso em escala. E as pessoas dentro da sua realidade, dentro da sua casa, dentro das suas comunidades, tem muitas possibilidades de trabalharem de forma consciente com esses recursos. Sim. A gente nunca pode esquecer que os nossos recursos são finitos. Sim, com certeza. Até porque nem sempre o fato da maçã ser mais vermelha significa que ela é mais nutritiva, né? Então, muitas vezes a gente às vezes tem preguiça de descascar uma bergamota, daí tu compra uma bergamota descascada numa embalagem com plástico e o depois, né? A casca dá para reutilizar, né? A casca é biodegradável, se eu estiver errado me corrija. Mas o papel filme, né? O isopor, o que vai acontecer com isso? Então, é entender mesmo isso que tu disse, né? Que não tem fora, a gente ainda não pode comer dinheiro, então não adianta ficar só pensando em coisas lucrativas e não pensar no amanhã, né? Exatamente, exatamente. E o quanto esse amanhã depende de cada um de nós. O quanto essa reflexão de qual é o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? E aí eu acho que isso já vem acompanhado de quais são os filhos que a gente quer deixar para esse planeta, porque tudo isso está extremamente interligado, a importância da gente ter o cultivo, da gente plantar, da gente semear, mas a gente entender esse consumo sempre da forma mais sustentável possível. O impacto socioambiental que essas ações inadequadas geram, o mundo já está nos alertando, né? Então, a gente já tem recebido sinais de alerta que são quase como pedidos de ajuda. Então, cabe a cada um de nós desempenharmos um papel de agentes dessa mudança. Eu acredito que começa muitas vezes pela nossa alimentação, né? Porque a gente passa no cabelo, às vezes, cenoura, passa no cabelo mel, mas consumir, a gente consome muitas vezes porcaria, né? Então, no cabelo, passa tudo que é natural e consome coisas que não são tão boas. A gente consome, né? Como alimentação o que for mais processado possível, né? Mas a gente nunca pode esquecer que se isso fosse bom, a gente está alimentando a terra com pizza, pipoca, né? Hambúrguer, e isso não dá para retornar para o solo. Claro, claro. Então, acho que a gente transformar esse bate-papo, essas reflexões, todo esse processo assim de entender o que eu faço impacta na vida do outro em coisas práticas, coisas individuais, coisas do dia a dia. Eu acho que dá para juntar as duas coisas, né, Eliane? Dá para começar do pequeno, começar sozinha, eu em casa, com meus alimentos que eu consumo. Queria agradecer a Eliane por essas dicas, por esses dados super importantes. Essa conversa foi super esclarecedora. A gente entender e começar a repensar nossas atitudes no sentido que o que eu faço individualmente impacta, assim, a vida de todo mundo. Eu acho que agora a gente pode tentar botar esse bate-papo numa situação prática. Como é que eu individualmente posso fazer coisas para o meu bem-estar que vão impactar no bem-estar da sociedade e do pensamento coletivo também. Então, indo para a parte prática agora, a gente vai mostrar como é simples e fácil começar uma horta de temperos em casa para que o nosso consumo pessoal possa ser mais sustentável e mais saudável, né, Eliane? Então, primeira coisa é pegar uma garrafa PET, que é um material que a maioria de nós temos em casa, e pode escolher se tu quiser cortar assim, para ser um vasinho vertical, ou você pode cortar assim e ser um vasinho horizontal, né? E a partir disso, a gente vai ter que fazer uns furos, né, Eliane? Para que esses furos embaixo da garrafa? Isso, exatamente. Então, primeiro passo, a gente vai separar essa garrafa PET, vai limpá-la adequadamente e aí sim vai partir para os furos. Então, como funciona? O objetivo é a gente fazer 3 a 4 furos para que possa drenar essa água. Então, né, a gente faz, né, se a intenção for deixá-lo nessa posição, mais nessa base, aqui e aqui. E se a gente estiver falando desse modelo, a gente faz um único furo no centro dele. Uhum. Tá? E daí depois de higienizar, então, e fazer esse furo para drenagem, depende do tamanho, né, do recipiente, a gente coloca a areia. Essa areia pode ser uma areia que eu pego, tipo, no chão, na rua, ou tem que ser uma areia especial? Então, Ana, até o ideal, sempre tem um cenário ideal, né? O ideal é a gente trabalhar
com uma terra já adubada, né? Uma terra com humus, uma terra preta, uma terra que fique... Essa terra ela é mais rica em nutrientes, então ela possibilita um melhor crescimento para o vegetal. Um ponto importante é que no momento que a gente for adicionar a terra, a gente observe para que ela atinja uma altura necessária, que fique assim, ó, por exemplo, uns 2 dedos abaixo do corte que você fez, lembrando que essa altura deva ter em torno de 10 centímetros. Por que 10 centímetros? 10 centímetros é o espaço necessário para que ocorra o crescimento da raiz para que ela tenha espaço para que esse crescimento ocorra, né? Certo. E na hora de eu colocar as sementes aqui, eu tenho que ter alguma observação especial, eu tenho que cobrir essas sementes, ou boto mais terra por cima, elas podem ficar aparecendo, como é que funciona? Então, a gente tem 2 formas de trabalhar. Então, primeiro é a gente trabalhar com essa semente, a gente pode colocar elas aqui de forma aleatória, né? E aí, com a terra, e depois a gente vai regar, vai colocar no local adequado, mas existe também a possibilidade da gente construir 2 covas e a gente trabalhar com as mudas, certo? Já com ela tendo passado essa fase embrionária e já encher a nossa garrafa PET, a nossa horta com as mudas. E sobre regar, eu tenho que regar todos os dias, a quantidade de água que eu posso usar, por exemplo, um regador é um pouco caro, né? Tem como eu fazer um regador com uma garrafa PET também? Tem sim, Ana. Uma dica bem interessante é que a gente pode fazer pequenos orifícios, pequenos furinhos, utilizando mesmo um prego, um parafuso aquecido, a gente faz e insere a água, fecha a garrafinha e verte. Ela vai funcionar, vai desempenhar esse papel de regador, não colocando essa água com um fluxo, né? Às vezes a gente vai colocar e despeja, né? E aí, na verdade, a gente não está dando a água necessária que as sementes precisam. A gente está inundando. Essa água, ela é pura ou tem que misturar com alguma coisa? Ela pode ser... Não, ela é a água que a gente... É a água que você utiliza na tua casa, a água do sistema, né? Não é uma água com nenhum tratamento, a não ser o tratamento de cloro que ela já recebe. Claro, certo? Dependendo do alimento, vai demorar mais ou menos para crescer. Mas falando de tempero, assim, de salsinha, cebolinha, eu tenho que molhar quantas vezes por dia? Quanto tempo demora para começar a crescer o meu tempero? O que você vai observar? A gente tem, claro, existem as plantas que melhor se adaptam a essa realidade. Quais são elas? O alface, a rúcula, o agrião, os verdes folhosos, né? E todas as ervas aromáticas, todos os temperos, salsinha, cebolinha, manjericão, então, hortelã. Então, todos eles são possíveis serem plantados dessa forma, né? E o crescimento a gente observa já na primeira semana, você vai começar já a perceber que gera. Então, depende muito da fase. A gente vai plantar como sementinha, na mudinha, então a gente já começa a observar o crescimento maior. Então, voltando agora aqui para minha horta pessoal, que eu também sou iniciante, estou aprendendo a fazer tudo isso. Aqui eu plantei com mudinha já, então eu fiz, né, a questão das covinhas e coloquei aqui, daí tem uns 2 meses mais ou menos dessa cebolinha e desse tempero verde. Eu queria te perguntar em relação à água, eu molho todos os dias com esse regador que eu faço em casa, como é que funciona isso? Isso, Ana, o que eu acho importante? A gente construir esse regador com microfuros, com furos bem pequenininhos mesmo, que podem serem feitos aquecendo um prego, a ponta de um parafuso, a ponta de algum cilíndrico, e aí a gente vai criar como se ficasse uma peneirinha, sabe aqueles furinhos de peneirinha? Porque aí dessa maneira a água nas mudas, principalmente essas mudas iniciantes, assim, na fase bem embrionária, elas conseguem receber a quantidade de água necessária, porque muitas vezes acaba que a gente percebe que algumas hortas acabam sendo inundadas com um volume de água, né, sendo despejado num único golpe, e ali acaba sendo tão prejudicial quanto a falta. Então eu não posso pegar um copo d'água e colocar aqui? Não é o indicado realmente é com calma, numa quantidade, né, adequada, que a gente coloca, que tu perceba que ele tá
que tu conseguiu molhar o solo sem encharcá-lo. Tem uma diferença então entre... não pode estar escorrendo água pelos furos do vaso. Não é ideal, não é ideal. E se isso sendo repetido uma vez ao dia, ela é o ideal. Em que horário? Normalmente um horário que não seja aquele horário de um sol incidindo, né? A gente sempre deixa para fazer isso no plantio mais para o final da tarde, com o sol já se pondo. E onde é que é o lugar certo de eu deixar? Porque eu notei que eu deixei no vento e algumas acabaram quebrando aqui, ó. Eu acho que foi o vento, pode ser alguma outra coisa que eu fiz errado, não sei. Então, o onde deixar é algo, claro, que a gente sabe que é muito pessoal de cada local, né? Mas qual o cuidado importante para a gente selecionar o local ideal de ficar a nossa horta? É que ela receba 4 horas de sol dia, ou seja, que você tenha a possibilidade de ter a radiação, né, a radiação solar, mas que não seja também aquele sol escaldante do meio-dia ou em temperaturas muito elevadas. Então, a gente tem que tratar essa horta como se fosse realmente um bebê. Ela não pode receber o excesso de sol, faz mal. Ela tem que receber essa dose diária. E o vento, a corrente de ar, ela também é prejudicial, porque ela vai justamente acontecer isso que aconteceu. Percebe que ele está tombando? Isso é porque essa pressão que o ar exerceu fez com que o vegetal ficasse dessa maneira. Mas ainda posso consumir mesmo quebradinho. Sem dúvida você pode consumir. Sem dúvida que pode consumir. E a própria folha, quando ela fica mais ressecada, amarelada, ela também serve de adubo para ir nutrindo esse solo. Então, você pode deixar permanecer, a gente retira ela daqui, mas pode até colocar essas folhas mais sequinhas assim sobre a terra. Isso daqui que cresceu não é raiz, não tem que trocar de vaso ainda. A gente sempre tem que observar, vai chegar um momento que quando começar a ficar, observa aqui, ó, aqui são as raízes da tua plantinha. Quando você observar que aquele emaranhado começa a perceber que o espaço para ele tá muito pequeno, é a hora de realmente você transferi-lo. Então aqui tá quase. Ele ainda tem um espacinho, que aí ele ainda vai sobreviver. Mas quando você vai ver que esse pé vai crescer bastante, e a gente vai cuidar muito bem dele para que isso aconteça, quando chegar naquele momento é importante transferir aí para um recipiente maior. Em relação a essa daqui, por exemplo, essas folhinhas aqui amarelas, eu não posso consumir, eu posso... Ela já tá meio mortinha, né, aqui. Ela acaba não tendo mais a mesma condição nutricional. Então, isso é o que acaba acontecendo. Poder consumir? Pode, mas ele não vai ter mais a riqueza, né, dele estar nesse aspecto. Quando ele está assim, ele tem uma quantidade de água, de clorofila, de toda a questão nutricional do vegetal maior, de acordo com cada tempero. A gente falou aquela hora sobre não existe fora, né? Então isso daqui eu não posso botar no lixo, eu não preciso botar no lixo. Não, ele é adubo para tua própria horta. Então acho que juntando o nosso bate-papo de antes que a gente fez, né, e essas tuas dicas práticas que eu tive agora, porque são dúvidas comuns, acredito eu, né? Isso daqui é raiz, não é? Pode comer, não pode comer? Eu acho que vai ser muito útil, né, daqui pra frente. Como tu disse, eu posso usar essas mesmas técnicas para todos os tipos de tempero, né? Para todos os mesmos tipos de tempero. Lembrando que sempre a gente sempre pode iniciar esse trabalho, né? As pessoas às vezes, mas será que eu vou ter espaço adequado? O espaço depois de armazenamento, ele pode ficar assim, ou até mesmo, como eu vou te mostrar em imagens, que aí a gente pode ter essas hortas construídas dessa maneira. Certo, ótimo. Então acho que é mais simples do que eu pensava também quando eu comecei. Eu acho que tendo alguém para esclarecer ou pesquisando na internet, tem informações por aí, para que todo mundo possa começar a sua hortinha e começar a consumir coisas mais naturais, né? Às vezes, em vez de comprar toda semana uma cebolinha, uma salsinha, tu pode comprar uma vez só o material, fazer e ter para sempre a tua horta em casa.